A flexibilidade metabólica, resumida em um parágrafo, é o seguinte. Quando você remove carboidratos da sua dieta, seu corpo queima gordura demais através das cetonas. Te emagrece, te dá uma energia estável. Agora a coisa não pode acabar aí como a grande maioria das pessoas fazem. Queimar só gordura muito bem não é flexibilidade metabólica. Quando você reintroduz os seus carboidratos, ao invés desses carboidratos te incharem, causarem falta de concentração, sono, muito pelo contrário, eles vão servir como um combustível de foguete para sua tireoide, levantando seu metabolismo, e da próxima vez que você cortar carboidrato de novo, você vai queimar ainda mais gordura dentro de um estado metabólico de cetose. Os carboidratos, eles são aliados no seu corpo em um contexto de flexibilidade metabólica. Porque isso é o seu direito de nascença. Todo mundo nasce com essa capacidade e a gente perde ela por conta da alimentação do ser humano moderno. A nossa mitocôndria, que é a usina de energia dentro das células, ela tem essa capacidade natural de focar em dois combustíveis de maneira exímia, só que ela perde por conta da maneira com que a gente se alimenta. E até que todas as mitocôndrias no seu corpo se reestruturem e elas vão morrendo as velhas que não conseguem fazer esse tipo de flexibilidade e vão nascendo novas que têm esse poder de flexibilidade, até você chegar numa grande quantidade de mitocôndrias que conseguem ser flexíveis metabolicamente, é aí nesse ponto que você pode se considerar metabolicamente flexível e com uma liberdade absurda de alimentação, uma liberdade muito grande, uma variedade muito grande que só te deixa mais energético, mais ativo ou ativa, mais feliz e mais ser humano, porque na realidade isso é o nosso direito de nascença, como eu falei. Vamos aos sintomas para saber se você está perto, longe, como que é essa sua flexibilidade metabólica. Número 1. Menos fome. A pessoa não tem necessidade de fazer um lanchinho aqui e ali. Isso acontece porque seu corpo tem uma facilidade em acessar gordura corporal quando não tem uma ingestão de alimentos. E quando ele se alimenta de carboidratos saudáveis, não existe aquele pico glicêmico, aquele excesso de insulina sendo produzido. Você tem zero resistência a esse hormônio, então aquela compulsão por carboidratos depois de consumir carboidratos não vem. Presta atenção que quem está em cetose por muito tempo pode sentir menos fome sim, mas isso não quer dizer que a hora que reintroduzir carboidratos, isso não vai por água abaixo. Essa é a diferença do metabolismo flexível. 2. Menos desejo por doce. Muita gente que termina uma refeição tem aquele segundo estômago logo depois, certo? Isso se dá por duas coisas. É uma queda brusca de concentração de sódio no sangue, que acontece por uma elevação de insulina muito alta quando você consome carboidratos em algum momento. Ou até mesmo uma refeição grande que não tenha carboidratos, mas de grande volume. Isso pode acontecer também. Ou o segundo caso, chamado uma leve hipoglicemia reativa, em que o corpo produz mais insulina do que deveria e aquilo abaixa a sua glicemia sanguínea, te dando uma necessidade de buscar açúcar. A diferença de uma pessoa com metabolismo flexível é que ela produz insulina somente no mínimo necessário para que aquele alimento, para que aquela energia entre dentro das células. Nem mais, nem menos. Isso evita com que essa concentração de sódio mude drasticamente na sua corrente sanguínea e evita com que você tenha uma hipoglicemia reativa também, fazendo com que tudo fique de uma maneira estável e você não tenha esses surtos de vontade de consumir doce. 3. Torna-se muito mais fácil distinguir o que é fome e o que é vontade. Isso simplesmente porque as vontades acabam sendo praticamente anuladas no seu corpo. E quando vem, é a fome. E ela não vem acompanhada de fraqueza, ela não vem acompanhada de mal-estar, nem desespero. Se a pessoa tem que esperar horas antes de comer, não tem problema algum aí. A questão é que o cérebro não tem por que se desesperar em achar energia, porque ele sabe o caminho das pedras de chegar lá e acessar sua gordura corporal, oxidar aquela gordura corporal em cetonas e utilizar a qualquer momento. Sua mitocôndria está super bem treinada para isso. 4. Pular refeições fica uma coisa extremamente fácil e muitas vezes acontece por acidente. Mas eu quero deixar claro aqui que isso pode confundir com uma pessoa simplesmente que faz uma dieta cetogênica, ok? Mas você tem que ponderar o momento que você coloca carboidrato de volta na sua dieta. A sua fome começa a voltar de maneira agressiva? Se sim, o seu metabolismo de glicose não está muito bem colocado. Ou seja, seu metabolismo não está flexível o suficiente. Ele está muito bem na queimação de gordura e oxidação de gordura, talvez porque você já passou por um processo grande na dieta cetogênica, mas você nunca treinou o outro lado de volta, o lado que sempre foi deteriorado.
que é o metabolismo de glicose. A flexibilidade metabólica é ter os dois lados da moeda muito bem executados. Número 5, o seu teste de cetonas costuma dar negativo. Isso quer dizer que seu corpo está muito adaptado a utilizar as cetonas e a glicose também. No caso das cetonas é interessantíssimo porque não haverá mais excessos de cetona rodando no seu sangue ou sendo excretados pela sua urina. Aqueles dois maneiras que a gente utiliza para fazer a medição, certo? Na urina, as cetonas descartadas ali são simplesmente as que a gente não consegue utilizar. E se seu corpo está muito bem adaptado à utilização de cetonas, ele não vai descartar absolutamente nada. E pelo sangue, o momento em que tem cetonas produzidas rodando dentro do seu sangue sem entrar dentro das células é muito curto e muito difícil de achar na hora que você faz a furadinha do dedo. Na maioria das vezes, as cetonas estão sendo utilizadas onde elas deveriam estar, que é dentro das suas células, e não rodando no seu sangue sem saber para onde ir. 6. Um humor estável. Se você era aquela pessoa que oscilava de humor muito frequentemente e agora está numa vibe muito mais controlável, muito mais de desenvolvimento pessoal, gostando de fazer algumas certas leituras ou aprendendo filosofia, isso tem a ver com desinflamação. Por mais estranho que pareça. Você não tem noção de quanto uma glicemia montanha-russa que sobe e desce o tempo inteiro influencia o seu humor e o seu cérebro. Em conjunto com um excesso de insulina sendo produzido, isso causa uma inflamação muito grande e não há uma pessoa que consiga ser um monge, sendo que você tem esses dois problemas. Flexibilidade metabólica tem a ver com uma estabilidade e uma harmonia muito grande hormonal. E com isso vem sensações de bem-estar e procura de desenvolvimento pessoal, porque afinal das contas tudo que estava inflamado não está mais e seu corpo quer alocar energia para coisas novas. 7. Energia que não acaba mais. Tudo vira ATP na sua mitocôndria. Tudo vira energia. Entra glicose, vira ATP. Entra cetonas, vira ATP. A função principal da mitocôndria é essa, e quando você tem uma flexibilidade metabólica, você tem uma facilidade em transformar as coisas em energia. Nada fica ali meio que arrastado como era antes. Lembra da necessidade daquele cafezinho no meio de tarde? Isso é completamente obsoleto agora. Você tem uma energia estável de manhã, tarde e à noite começa a sentir o sono no horário que deveria sentir. Número 8. Clareza mental. Inflamação afeta diretamente o seu cérebro. Aquela subida e descida de glicemia afeta diretamente o seu cérebro também. Fora isso, como você consegue entrar e sair de cetose rapidamente, você tem muito mais contato com as cetonas do que antes teria. E o cérebro, sempre que precisa, vai utilizar cetonas também como forma de energia e não só a glicose. Isso faz com que ele queime de forma mais limpa. Tanto que as cetonas são utilizadas em tratamento de crianças com epilepsia, justamente pelo fato dela queimar muito mais estável do que a glicose. Você tem um cérebro flex power e ele sabe funcionar muito bem nesses dois combustíveis. A gente tem que entender que somente uma dieta cetogênica não é um sinônimo de flexibilidade metabólica e nem um sinônimo de saúde, e muito menos uma pessoa que depende totalmente de glicose, que fica 6 horas sem comer e já tem tremedeira e acha que vai desmaiar. Para que a gente vai se limitar, sendo que o nosso metabolismo, a nossa mitocôndria tem embutida nela esse sistema de saber como queimar os dois combustíveis de forma exímia? Se você tem interesse em chegar na flexibilidade metabólica, deixa eu te ajudar. Eu deixei um link aqui embaixo de uma mentoria que eu ensino de começo, meio e fim como treinar o seu corpo a voltar a entender glicose da maneira correta se você já faz uma dieta cetogênica, ou se você está perdido nisso tudo e está vendo que quer chegar nesse momento mesmo sem ter feito uma dieta cetogênica. Entra ali naquele link que eu consigo te ajudar também. Esse programa chama-se Metaflex e eu desenvolvi com muito carinho, muito estudo, muito embasamento científico sobre metabolismo. E em 2 meses você é capaz de restaurar essa habilidade que sua mitocôndria tem de queimar glicose quando ela precisa, queimar cetonas quando ela precisa, emagrecer pra caramba e evitar efeitos platôs utilizando carboidratos para variedade e para combustível de foguete para sua tireoide. Te vejo lá no Metaflex e no próximo vídeo.